Hoje eu trouxe uma palavra que eu tenho assim um pouco de dúvida se eu não já falei aqui na Maná, mas não importa isso. Eu quero falar sobre um recomeço. Repita comigo, recomeço. Será que essa noite alguém precisa de um recomeço? Isaías 43, verso 18, diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo para a luz. Ou seja, coisa que estava oculta, que está vindo em direção à luz. Porventura, vocês não percebem isto? Eis que porei um caminho no deserto. Eis que porei um caminho no deserto. Você que talvez esteja num tipo de deserto, escuta, o Senhor está dizendo: eu vou colocar um caminho no teu deserto. E ele diz: e um rio no ermo. Numa tradução um pouco mais atualizada diz: esqueçam o que se foi, não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Se ela estava surgindo, ela estava escondida, ela estava oculta. Ela estava num lugar separado, que nós não víamos. Ela está surgindo, vocês não percebem. E termina dizendo: até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse texto, queridos, até que horas? Vamos negociar. Esse texto, ele foi escrito pelo profeta Isaías, que foi um profeta que atuou antes do exílio da Babilônia, quando Israel se tornou escravo. Se existem irmãos teólogos aqui, que eu tenho certeza que existem, eu sei que este texto, teologicamente, fala sobre um período de grande tristeza, tristeza essa causada pela desobediência do povo de Israel. Eu entendo também que as
alusões desta profecia estão vinculadas à queda babilônica, àquele período da escravidão da Babilônia. Ela está ligada aos deuses e de uma arrogância que havia no povo daquela época. Vários profetas de Deus, você que estuda a Bíblia, você vai concordar comigo, vários profetas falaram durante um dos piores momentos de toda a história de Israel. Ou seja, Deus permitiu Israel cair nessa escravidão, pois durante um tempo vastíssimo, eles vinham sendo avisados de todas as formas a respeito da desobediência dele com Deus por causa dos projetos de Deus. Eles desobedeciam tudo, desrespeitavam tudo, eram soberbos. Alguns mencionavam como um tempo bom o tempo do Egito. Essa mensagem, queridos, eu não sei se vocês acompanham outras mensagens na internet, mas essa mensagem, ela está sendo falada em vários lugares, por vários homens de Deus e mulheres de Deus. Eu já ouvi a palavra do recomeço por muita gente. Quando isso acontece, de um profeta, um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, falar em outros lugares do país e do mundo a mesma mensagem, é nítido, assim, reconhecer que o Senhor está querendo fazer o seu povo retornar para um ponto importantíssimo do seu poderoso plano universal. O apóstolo Pedro, ele fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e de invejas, de toda sorte de maledicências. Escutem isso. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Há muito tempo, Deus tem chamado a atenção das igrejas. Eu aqui, sob hipótese nenhuma, em tempo nenhum, irmãos, estou falando mal de uma ou de outra igreja. Eu entendo que tudo é o corpo de Cristo, que nós pertencemos a esse corpo. Mas Deus tem chamado a atenção das igrejas, escutem, ela vai ser um pouquinho pesada essa palavra, que estão vivendo de qualquer maneira. Igrejas despreparadas, desorganizadas, descontextualizadas, igrejas que estão servindo para nós tomarmos leite aguado. Ontem eu falei no podcast, Eli estava lá,
falei esta palavra: leite aguado, leite que leva a pessoa para uma inanição espiritual, leite que pode levar à morte, leite que é, desculpem a palavra, fraudulento. A partir de agora eu não peço mais desculpa. Eu tenho essa mania. A palavra não é minha. Eu não posso pedir desculpa por algo que não é meu. Igrejas que estão hoje brincando com o altar. Igrejas que lidam com entretenimento e esqueceram o evangelho poderoso da salvação. Igrejas que elevaram os seus líderes a postos de ídolos e de autoridades que não foram autorizadas por Deus. Homens intocáveis. Igrejas que começaram a tratar com as almas como se as almas fossem mercadoria, uma mercadoria qualquer, para o seu único alvo, que é o merchandising. Mercadoria que dá lucro. Começaram a montar projetos humanos e esqueceram o projeto de Deus. Estão trocando o Senhor por Baal. Estão trocando o santo pelo profano. Trocaram o amor pela política eclesiástica, pelo jeitinho brasileiro e pelo politicamente correto. Os púlpitos estão deixando de lado a palavra ungida, queridos irmãos, a palavra estudada com oração, a palavra madura, simples, mas madura, consistente, comida forte, simples, porém poderosa. E há grupos que estão enchendo as pessoas de linguagem coaching, e muitas vezes ainda de origem duvidosa. Cuidado com o veneno que está sendo servido na panela. Púlpito não é lugar de mostrar talento, queridos irmãos. Eu essa noite, queridos, com muita humildade, irmãos, é de verdade, de todo o meu coração, sabendo que aqui existem irmãos muito superiores a mim, mas eu tenho um compromisso de entregar em todos os lugares que eu vou um recado de Deus, e eu quero dizer em alto e bom tom que púlpito é para a palavra de Deus. Púlpito não é para profissionais, querido. Púlpito é para pessoas escolhidas por Deus, ungidas e preparadas para isso. Púlpito não é lugar para mostrar talento, eu já falei. Púlpito continua sendo um lugar sagrado. Não é misticismo. Não existe um apelo sobrenatural para isso, mas esse lugar não é para qualquer pessoa.
Púlpito é lugar para sumir e fazer aparecer aquele único que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Eis que eu farei coisas novas. Repitam. Repitam juntos e mais forte. Escute o que eu quero dizer. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Isso não é a pastora Keila, isso não é o pastor Daniel, isso não são os pastores, isto não é um mote, isso não é uma propaganda, isso não tem nada a ver, queridos irmãos, com merchandising, propaganda, qualquer coisa desse tipo. Quem disse isso é o Criador dos céus e da terra. É aquele que promete, queridos, e nunca falha. Isso fica claro para mim quando, depois vocês podem estudar esse capítulo de Isaías. Fica bem claro para mim quando entendo o projeto de Deus para esta palavra profética no início do verso, do 14, está escrito: assim diz o Senhor. No 15 diz: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. No 16 repete: eu sou, assim diz o Senhor. Além de dizer quem Ele é, Ele também diz o que Ele fez. No 16 diz: o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. No 17 ele diz: o que fez sair o carro e o cavalo. E ele continua dizendo: o exército e a força morreram juntamente lá, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados para sempre, seus carros e seus cavaleiros. Entendam, não são vocês que vão fazer, não sou eu que vou fazer. Não é o pastor Jairo que vai fazer, nem a pastora Keila. Não é esse grupo poderoso que vocês têm aqui de trabalhadores. Um grupo que, meu Deus, eu sei o quanto vale um grupo desse. Mas não é. Quem vai fazer é Ele. E eu posso adiantar que o que o Senhor está dizendo por intermédio dessa palavra é que começaremos, que estamos adentrando no melhor período de tempo de toda a vida da igreja. Entende, irmãos queridos? Deus tem coisa nova para Maná. Deus tem coisa nova para Maná. Deus tem coisa nova para Maná. E ele diz: eis que farei coisas novas. Vocês não percebem? Ele faz uma pergunta nesse texto. Vocês não estão percebendo? A Maná tem 2 anos. A Maná é um bebê. E olha para onde a Maná está indo. Entendam. Vocês não vão ficar aqui.
Quem quer anotar isso, anote. Vocês não vão ficar nesse lugar. Vocês irão para um lugar muito maior. Um lugar onde a própria igreja ela vai expandir, crescer, vai crescer nos seus departamentos, vai crescer em oração, em poder, em trabalho. O texto aqui ligado ao cativeiro babilônico, agora nos coloca diante de outro tipo de cativeiro e de escravidão que o mundo está acabando de passar. E eu tenho viajado, e é impressionante como eu estou vendo gente presa a esse tempo, presa às lembranças desse tempo, pessoas que não retornaram para a comunhão ou para a congregação, pessoas que estão em casa, vendo, assistindo os cultos. É ruim isso? Claro que não. Isto é uma maravilha da tecnologia, só que na igreja é diferente. Quando nós estamos aqui juntos, é diferente. Quem aqui não tem uma história triste para falar a respeito de um dos piores momentos que a Terra, o planeta viveu a respeito da pandemia? Aqui no Brasil, não sei se é verdade, eu não sei, mas foram quase 700 mil vidas. Há quem diga que foram mais ou menos, não sei, não importa. Importa que nós fomos, veja se você concorda comigo, nós fomos pegos de surpresa. Nós não fomos avisados, nós não estávamos preparados, nós perdemos pessoas que nós amávamos, nós perdemos a nossa saúde, muitos irmãos e amigos perderam o emprego, mas o Senhor essa noite está dizendo: eis que eu vou fazer coisa nova. Nós perdemos o nosso sagrado direito de ir e vir. Ficamos presos como pessoas que fizeram alguma coisa errada. Não podíamos ver os nossos parentes, não podíamos abraçar os nossos amigos, perdemos momentos de alegria, de comunhão, de festa. Perdemos projetos de crescimento, projetos de promoção, projetos de formatura, projetos de vida. Mas o Senhor essa noite está dizendo: pessoal, escutem, o Senhor está dizendo: eu vou fazer coisas novas. O ensino ficou totalmente prejudicado, o comércio quase foi à bancarrota. Quantas lojas fecharam? As empresas não podiam trabalhar, pois faltavam trabalhadores, faltava matéria-prima, as máquinas ficaram paradas. Nas estradas não estavam rodando os caminhões do desenvolvimento. E o Senhor continua dizendo: pessoal, não fiquem presos a isso, não fiquem presos ao passado, porque eu estou fazendo algo novo. E as igrejas?
quantos pastores, irmãos, irmãs partiram. Logicamente que Deus permitiu isso. Foram retirados do nosso meio. Havia um sentimento de dor. Parecia um pesadelo. Pessoas sem rosto na rua, tentando driblar um vírus misterioso que, além das mortes, causou pânico, medo, estresse, depressão em alto grau, sequelas, separação. E agora eu vejo encontro com irmãos encabulados, com receio de voltar, com receio de louvar, com receio de abrir o peito e agradecer a Deus. Irmãos que parece que se tornaram um pouco medrosos, parecem envergonhados com algo que não fizeram, como se as harpas da alegria estivessem colocadas nos galhos dos salgueiros da tristeza. As máscaras colocadas criaram uma outra máscara. Uma máscara que encobre o louvor, a alegria, a libertação, a sensação de liberdade. Existem, queridos irmãos, que ficaram mascarados para tentar encobrir uma tristeza do passado. Não voltam mais para a realidade, estão presos. Aqui nesse texto o profeta Isaías está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O Senhor quer fazer algo novo. Os irmãos querem algo novo? Os irmãos desejam algo novo de todo o coração? Então todos nós precisamos esquecer coisas antigas. Esqueçam as tradições. Esqueçam o Egito. Não fiquem lembrando das cebolas. Não fiquem lembrando dos pepinos, das raízes. Nós somos pródigos em guardar lembranças. Nós guardamos lembranças boas, mas nós guardamos, muitas vezes, existem pessoas que guardam muito mais lembranças más. Às vezes ficam ruminando as derrotas, as afrontas, os prejuízos, as sequelas. Ficam marcando as datas, as horas, os locais que sofreram uma humilhação. E quantas vezes pegamos as nossas mentes, queridos irmãos, tramando um plano de vingança. Mas, pastor, o passado nos deixa boas lições, eu não tenho dúvida. E particularmente eu acho que não é disso que o Senhor está falando. Eu não estou falando de coisas que formataram a nossa mente cristã, fiel ao Senhor. Devemos guardar todo o ensinamento do passado, mas precisamos deixar de lado o rancor, as dúvidas que nos trazem tristeza, o sufoco que passamos. O Senhor está rasgando o odre velho e rançoso do vinho podre que não nos trazia prazer. Ele mesmo
está começando a distribuir um odre novo em folha, feito por Ele mesmo, para que possamos tomar o vinho da alegria, o vinho da comunhão, o vinho da liberdade, o vinho do prazer em poder servi-lo. Eis que farei coisas novas. Eu tenho a nítida impressão que o novo de Deus vai exigir uma atitude nova. Que não se consegue viver o novo com uma atitude antiga. O exílio babilônico foi o resultado de um total abandono do povo de Israel das coisas ligadas a Deus. Nós temos irmãos em outros lugares, temos irmãos que estão em casa, temos irmãos que estão mortos dentro de uma igreja, temos irmãos magros espiritualmente. É hora de convidá-los a tomar um vinho novo. É a hora, queridos irmãos, de trazê-los à casa do Senhor. É a hora de arrancarmos eles de casa, queridos irmãos. É a hora de arrancarmos eles, talvez até da onde estejam hoje, vivendo um amargo, vivendo uma lei, vivendo uma tradição que não vai levar ao novo. Naquela época, no exílio babilônico, os sacrifícios não eram válidos, porque eles ofereciam qualquer coisa para o Senhor. Existia uma palavra de Deus, uma orientação de Deus quanto aos animais do sacrifício. Eram especiais, não podiam ter defeito. Eles tinham que ser separados, comer uma comida separada. Eles não podiam estar entre os outros animais. Eles tinham que viver separados, com muito cuidado, com muito denodo, com muito capricho. Mas eles começaram a não fazer mais isso e a querer comprar animais na hora de oferecer. Compravam um animal qualquer, um animal que eles não conheciam, queriam oferecer qualquer coisa para Deus. A casa de Deus foi tomada pela mentira. As pessoas começaram a se envolver com outros deuses. A blasfêmia, a idolatria, a cegueira espiritual tomou conta do povo. Mesmo com todos os avisos de Deus, escutem, queridos irmãos. Para o novo de Deus, existe a necessidade de um novo posicionamento. Eu não sei se os irmãos entenderam isso. Precisa uma nova forma de viver. Precisa uma nova postura de todas as coisas dos céus e do reino. Gideão, aquele valente do Senhor, conquistou o apoio do povo e daqui a pouco ele juntou um exército com 32 mil homens, não 36. Mas Deus disse: isso é demais. Como demais? Isso é um exército normal. Nós sempre usamos essa quantidade enorme de homens para guerrear. Isso faz
parte da força de guerra. E Deus disse: isso é demais. Os exércitos tinham muita gente. Senhor, como é que eu vou chegar lá com 32? Já é pouquíssimo. E Deus disse: isso é demais. Isso é demais porque eu quero fazer algo novo. Restou a Gideão, contrário a todo tipo de estratégia humana de guerra, somente 300 soldados. E com isso Gideão venceu a batalha. Sabe por quê? Porque o Senhor queria fazer coisa nova. Isso me fez entender que quantidade não é importante para Deus quando Ele decide fazer algo novo. Deus pode incendiar a Maceió, Deus pode incendiar esse exército com o trabalho da Maná, com o trabalho dos irmãos. Há muita mistura dentro da multidão. Há muita polêmica dentro da multidão. Há muita divisão dentro da multidão. O Senhor não quer mais isso. O Senhor quer um povo totalmente seu. Um povo que busque os perdidos, pois a igreja que não busca os perdidos está perdida em si mesmo. Deus está buscando um povo determinado. Deus está buscando um povo valente, um povo amoroso, um povo cheio de fé, um povo ardente, um povo cooperador, um povo obediente, que não aceita mistura, resistente, resiliente, humilde, competente naquilo que faz, que tenha numa mão a enxada para trabalhar e na outra a espada para lutar. Deus quer um povo confesso, um povo santo, um povo disposto, um povo sábio, que ore e que estude a palavra de Deus, que frequente o quarto de guerra, que não tenha medo do inimigo, que não fique falando coisas frívolas. Um povo que seja sim, sim, não, não. Um povo que expulse o diabo e os demônios. Que não estejam presos às coisas desse mundo, mas que priorize o que é santo. O novo, eu tenho que dizer para vocês, aqui na Maná, nesse ministério apostólico, ele já começou. Esse fogo, ele vai começar a queimar, queridos irmãos. Queimar os corações. O novo de Deus, ele porá caminhos no deserto e rios no ermo. Escute, quem de vocês, escute o que eu vou dizer. Quem de vocês conhece alguém que servia a Deus e que hoje vive uma vida como uma vida no deserto? Levante a mão. Quem de vocês conhece? Sabe por que eles estão morrendo? Porque eles estão em algum lugar que não servem comida.
eles estão em algum lugar que a grama é seca. Eles estão em algum lugar que não tem um rio com águas límpidas, rio que aonde passa traz vida. Será que não está na hora de chamar esse povo? Será que não está na hora de telefonar para essa pessoa e dizer: vem aqui na minha casa, vem aqui, eu vou fazer um cafezinho para você, eu quero falar um pouco sobre as coisas de Deus. E se essa pessoa chegar e você não souber o que fazer, traga aqui. Nesse lugar, o Senhor já ordenou a bênção. Creiam nisso, queridos irmãos. Creiam nisso. Eu tenho responsabilidade com a palavra. O que eu estou falando vem da parte de Deus. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Eu não tenho dúvida, porque quando falo eu mesmo, as coisas não são desse jeito. Deus está querendo uma nova posição, queridos irmãos, uma posição que nunca deveria ter sido encerrada na casa de Deus. A posição de evangelizar o próximo, a posição de trazer o perdido, a posição de encaminhar aquele que está se sentindo mal, que não tem solução, que a sua vida está atrapalhada, pessoa que está envolvida com pecados, pessoas que estão envolvidas com a umbanda, com coisas do outro lado, que estão hoje alimentando aí demônios, servindo a demônios. Essas pessoas podem ser libertas, e há liberdade nesse caminho novo, através do sangue de Jesus.